Graças e paz, irmãos. Bom dia. Bom dia. Deus é bom, sempre, né? Queria hoje partilhar a partir da carta que Paulo escreveu a Filipenses, no capítulo 4, o versículo 8. Todos os fracassos, irmãos, na vida de alguém, a sua base é a falta de caráter. Todos os fracassos na vida de alguém. E Deus, ele foi bem claro, falando assim, que o sol nasce para o justo e para o injusto. E às vezes a gente está tão, Senhor, por que o ímpio prospera? Talvez ele seja ímpio naquilo, mas é diligente na construção das riquezas, né? Tem caráter, trabalha, né? Alguém deita e quer que caia do céu, né? Só que Deus, ele não apoia a coisa errada. Nasceu para os dois. Quem despertou, aplicou o princípio. Mesmo que não querendo, Deus está aplicando um princípio. E aí o princípio que faz suas finanças prosperar tem uma semente específica, porque de alguma maneira você não semeia abacate para colher laranja, irmãos. Porque toda semente tem a sua própria autoridade. E toda semente tem sua própria identidade. Não existe maneira biológica de você plantar abacate e pensar e esperar colher manga. E toda semente tem que respeitar o seu campo de autoridade. Vou explicar o campo de autoridade para vocês entenderem. Por exemplo, se a semente que é de abacate não ser colocada na terra, ela vai virar um pé de abacate, irmãos? Aí que tá. Essa é a grande questão no reino de Deus. E nós precisamos colocar a semente na sua autoridade. Qual a autoridade sobre a semente? A terra. Tira um peixe da água para você ver. O que acontece com o peixe? Morre porque o peixe só tem autoridade na água. Então, irmãos, quando você está na sua autoridade, sua vida fica leve. Porque todo mundo olha para você e fala assim, meu Deus, como consegue? É um peixe dentro da água, só está no seu lugar de autoridade. E na verdade o diabo não trabalha, irmãos, para te cansar. Ele te seduz para você sair da sua porção. Ele seduz a gente para sair da água, no caso do peixe. Ele seduz a gente para passar. Quando uma árvore é arrancada da terra, o que acontece com a árvore, irmãos? E vamos lá, quando corta, né, ali uma árvore e ela tá com a raiz na terra, ainda tem chance. Outro dia eu vi uma publicação que eu achei interessante. O cara viu uma jaca encostada no chão, né, uma jaca. Assim, tá ali, ela tava pousada no chão. Aí ele deu a volta na câmera e a jaca não tinha, tava só uma casquinha fininha. A jaca não tinha tronco, não tinha nada. Mas as raízes mandou seiva por aquela... Só tinha casca, não tem o centro, o caule, né? E aquela casca por fora. Mandou e dali saiu um broto, né? E a jaca encostou no chão e conseguiu ficar. E aquela jaqueira cortada, explodida, parece que ela foi implodida, tadinha. Tava dando fruto ainda. Não é à toa que lá em Provérbios fala que ainda que a árvore esteja cortada, ao cheiro das águas. Irmãos, há esperança para quem tá ainda vivo, quem está respirando. Mas tem que cheirar as águas, tem que clamar por essas águas para viver de novo. E ainda os seus frutos serão viçosos, serão a bênção na vida das pessoas. O problema não é a nossa idade, não. Eu fiquei velho, deixei passar o tempo. O problema é querer pegar o trem lá na frente sem passar pelo processo. O problema é não querer se humilhar. Porque, irmão, se você se humilha diante de Deus, Deus te exalta. Deus exalta. Porque, na verdade, se humilhar é colocar-se em cima da plataforma da exaltação de Deus. Agora, quem se ensoberbece, o elevador está para baixo, tá? Então,
Nós precisamos ter isso no nosso coração. E hoje eu quero falar em Filipenses 4:8 sobre a natureza desse caráter. Porque se todos os fracassos da nossa vida, né, têm por base o fracasso do caráter, qualquer coisa que está prosperando, alguma coisa certa no caráter de Deus a gente está fazendo. E é isso que a gente precisa colocar em mente. Diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, e tudo que é puro, e tudo que é amável, e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então ele faz uma lista, né, de coisas que a gente deve pensar, de atitudes que a gente precisa ter, de comportamentos que a gente precisa exercitar, e ele faz uma lista. E aí você tem que colocar essa lista assim diante dos seus olhos e falar: é verdadeiro isso aqui? Não. Risca, não é verdadeiro. Aí você tem que colocar assim: é honesto? Isso é honesto? Está sendo honesto? Essa queixa contra o meu patrão é honesta? É honesta? Ok, é honesta. Então, Deus apoia a causa justa. Amém ou não amém? Mas se não é, risca. Cara, não é honesto. Senhor, gere em mim contentamento. Porque é assim que Deus ele gosta de ser representado, irmão. Ele gosta de ser representado pelo caráter. Mas nós amamos o poderzinho na mão, né? Mas isso nunca vem sem antes passar pelo conhecimento. O povo que conhece a Deus se tornará forte e fará proeza. O fazer é o fim da linha. Quando você está fazendo, você já é e está. Você é e está. Primeiro você é, depois você está nele, então ele te deixa representá-lo. Então, quer representar a Deus? Verdade. Tudo que é verdadeiro. Representando a Deus, nós estamos verdadeiro. Quer representar a Deus? Honestidade. Honestidade. E aí não é estar amarrado ou estar repreendido, embora a gente tenha que repreender e amarrar algumas coisas mesmo. Estou falando disso. Estou falando que falar isso sem a verdade, sem a honestidade, é a mesma coisa que os filhos de Cefas tentaram repreender os demônios lá em Atos, né? Leva um couro. E às vezes nós não estamos levando um couro físico, mas estamos levando um couro espiritual, porque o diabo está sempre nos empurrando no mesmo lugar. Vem cá, e nos empurra na piscina de novo. E aí um tempão para sair da piscina. Por quê? Você acha que a gente está zoando que Cefas apanhou fisicamente, os filhos de Cefas? Mas às vezes a gente está apanhando moralmente, está apanhando na integridade, está apanhando nos avanços. De repente estamos prestes a avançar, o inimigo seduz a gente, dá um couro na gente espiritual e a gente está de novo pedindo: ai, me anima, Senhor, me dê ânimo, ai, ó, dodói, socorro, ó Senhor, ó céus, ó vida. Aí o Senhor fala assim: meu filho, mas quando você vai amadurecer e vai crescer? Quando você vai pegar a sua espada? Eu, pai, estou aqui. Não tem. Pai, tá nós dois aqui, tá tranquilo. Vamos para cima. Então é uma disposição de quem está comendo no lugar certo. Depois fala tudo que é justo. Irmãos, essa é a coluna dorsal do reino de Deus, que vem desde o céu e quer se estabelecer na terra. Justiça. Ele fala tudo que é justo. É justo? É justo. Porque quando a Bíblia fala da mulher lá, da viúva que clamou ao juiz iníquo, né? A Bíblia faz questão de explicar que a causa dela era justa. O pedido dela é insistente. Julga minha causa, julga minha causa. A causa dela era justa. Então ela podia ser viúva, mas ela tinha conhecimento de causa. E ela sabia o que é justiça. Então não é porque eu sou filho de Deus, vou invocar a Deus para poder me dar privilégio sem eu estar em ordem com a justiça. Compreendeu? Eu lembro aqui que um tempo atrás, né, uma irmã foi parada ali na rotunda com um carro de 5, tinha 9 dentro, né? Parecia carro de circo, né? E aí o policial parou e tal, criança, aí contou, olha, 1, 2, 3, mas olha, tem 5 lugares, mas tem aqui tanta gente.
E o policial super educado. Se vocês são educados com português, você também recebe educação. Tô falando sério. Se a gente... Cara, um lugar desse, de ilegalidade, se joga no chão, é a misericórdia que você precisa contar. Mas se você invocar a lei... Aí beleza, invocar a lei, cuidado. Invocar a lei de Deus para uma coisa que você acha justo, sendo injusto com outra pessoa. Quando Deus vir julgar a sua relação com esse daqui, ele vai julgar a sua relação com ele. É igual o Madison chega e fala assim, Senhor, olha, julga aqui a minha causa entre eu, pastor, achei que ele fez isso e isso aí, mas só que Madison está sendo injusto com a Cecília. Tá bom, Madison, vou descer aí. Mas antes vou dar uma faxina em você. Talvez ele nem sobreviva para ver Deus me tratando. Porque o julgamento começa pelos filhos, irmão. O julgamento começa pela casa. Então, quando Deus descer com a vassoura, ele fala, antes de ir para o mundo, vou dar um couro aqui em todo mundo que não fez o que eu mandei. É isso. Então, nesse aspecto, aí, voltando no carro de circo ali, aí, beleza. Aí o policial falou assim, eu vou ter que aplicar uma multinha em vocês, né? Porque isso aqui não está correto, tem criança, tem que preservar a criança. Eu sou uma serva, aí lacrou, né? Eu sou uma serva do Senhor. Estou fazendo a obra de Deus. Esses irmãos iam a pé, mas nós estávamos num culto poderoso e eu estou levando eles em casa. Aí o policial, um culto poderoso? Fé em Deus? Então eu ia dar uma multa de 100 euros só para vocês terem consciência que a proteção que eu estou dando para você, mas agora eu vou calcular todas as irregularidades que tem aqui. 500 euros, tá bom. Ou seja, invoque justiça, irmãos, mas esteja justo. Por isso que invocar misericórdia, irmãos, é a oração mais acertada, porque em alguma coisa meu pé está preso também. E eu não sei. Então, se eu tenho misericórdia de mim, tem misericórdia do meu irmão também. Tá mal aqui, mas será que eu estou vendo alguma coisa? Eu estou fazendo alguma coisa que está dando essa legalidade? Senhor, julga. Aí você pede, Senhor, julga a minha causa conforme a sua justiça, conforme a sua verdade. Davi, uma vez orando, falou, julga a minha causa conforme a sua justiça, conforme a sua verdade, porque ele sabia que a justiça dele e a verdade dele era falha. Então, é isso, irmão. Justiça. E tudo que é puro, irmãos, como nós estamos com a crise de pureza. Mente sadia. Eu tô aqui e aí eu tô doente. Aí esse irmão, cara, vocês sabem que eu sou meio aéreo, né? Se eu sair aqui de órbita, eu saio de perto de você no meio de uma conversa, né? Mas quem me conhece, quem convive, quem tem relação, quem tem mais horas de contato, não me julga por isso, fica com dó. O pastor tá maluco de novo, olha lá, tadinho do pastor e tal. Tem uma consciência sadia sobre mim, outros não se ofendem. Aí se o Simão não tá curado, ele fala assim, tá vendo, olha só, fica com raiva. Mas se tem conhecimento, vai falar assim, pô, o que eu posso fazer para ajudar esse homem? Não tá tão assim, o louco andando para lá e para cá. Então você, quando você tá sadio, você fala assim, cara, eu posso ajudar. Se eu tirar um pouco desse peso, um pouco daquilo ali, se eu carregar um pouco mais aqui, eu acho que isso... Irmãos, isso é sobre família. Não é sobre exigências ou sobre... Todo mundo aqui está precisando de ir para o céu. Rapaz, eu estou numa luta, batendo braço, irmãos, a correnteza está forte, hein? E você está indo contrário ao mundo. O mundo está levando de enxurrada, irmãos, as pessoas para longe de Deus. E nós estamos batendo o braço numa correnteza contrária, porque o nosso caminho não vai no circuito, na direção que o mundo está indo. Então nós estamos lutando contra tudo e contra todos no trabalho, na educação. Nós estamos lutando contra tudo e contra todos, né? Não contra as pessoas, mas contra o sistema, o engano, a mentira, nos ambientes, né? Nas artes. E o pior, irmãos, dentro da igreja às vezes. Dentro da igreja a gente tem que de vez em quando passar a faxina, falar, gente, quem tem pecado confessa, pelo amor de Deus. Não vão prejudicar o avanço da igreja, não. Irmãos, pecado pode ser oculto. Pode ter nome oculto, mas todo reino espiritual vê e sabe. E todo reino espiritual, né, entra em brecha e começa a atacar o povo.
Aí um desame generalizado começa a atacar. E por que não estou assim? Cara, gente, porque se nós somos um corpo, se vencemos junto, também perdemos a batalha junto. Lembra lá quando Josué venceu Jericó, na cidade seguinte, muito menor, eles levaram um couro e perdeu 30 mil homens. Por causa que alguém desobedeceu a ordem em Jericó, pegando uma capa babilônica e alguns utensílios de prata e de ouro, e escondeu. Deus, por misericórdia, falou assim: alguém nessa nação pecou, confessa. O peão... Se alguém na tribo pecou, confessa, o peão. Aí Deus foi revelando, né? Se alguém aqui, aí, foi a minha casa, Senhor. Só que já tinha esgotado a misericórdia. Porque Deus Deus fez 3 perguntas antes de dar a sentença. Pega a família, pega o marido, pega a esposa, pega os filhos, para fora da cidade, todo mundo pega pedra, vamos fazer um montão aqui, para que eles possam lembrar de que Deus ele está vendo, irmão. Então, nós precisamos ter esse temor. Depois fala que tudo que é puro, está falando da crise da pureza. Qual é a crise que a gente está enfrentando? Pureza. É tipo... eu vou vestir um personagem, vou colocar uma cara de santo, né? Vou colocar algumas frases prontas e religiosas, né? Vou colocar ali nas minhas frases um evangeliquez e vou empurrar uma ideia de que eu estou brilhando. Que eu estou brilhando. Foi o que Moisés tentou fazer, né? Quando a glória começou a se desvanecer do seu rosto, ele pegou um lenço e colocou sobre o seu rosto, né? Ele colocou um lenço para poder todo mundo pensar que ele ainda estava glorioso. E essa é a técnica mais antiga. Ao invés de subir para o monte ou vir para os pés do Senhor para buscar a presença de novo, colocou um lenço para todo mundo pensar. Então isso é errado. A crise da pureza. Nós precisamos ser puros, né? Depois fala tudo que é amável. Irmãos, seja amável. Ah, mas a pessoa falou, não interessa, seja amável. Ô irmãos, às vezes eu sei que alguém está chateado. Ô irmão, onde eu te machuquei? Fala para mim. Ah, não, irmãos, eu posso escolher me defender, eu posso escolher atacar, mas eu escolho amar. Qual é a sua dor, meu irmão? Qual foi? Porque às vezes tem mais a ver com a pessoa do que comigo, mas ele vai sempre tentar, né, desviar para colocar a culpa. Isso é uma coisa da nossa natureza. E assim como alguém está fazendo comigo, eu já fiz com alguém, irmãos. Eu já botei a culpa em alguém. Eu lembro que teve um período aqui que eu estava aqui e aí o meu pastor não conseguia me assistir, né? Também estava passando por uma bronca lá no Brasil. E aí, cara, eu ligava, não atendia e aí comecei a ficar com raiva do homem, meu. Isso é coisa de fazer, jogar a gente aqui, esquecer da gente, não sei o que e tal. Comecei a murmurar aquilo, né, e tal. Falando, né, e aí você começa a fomentar, né, esse sentimento, né. E, irmãos, não era honesto, não era verdadeiro, não era justo. Não era puro aquele sentimento em mim. Aí uma vez, depois de assim, estar murmurando assim, alguns dias assim, e eu achando que estava bombando, né? Estava denunciando um pecado. Estou denunciando um pecado, né? Mas estava denunciando o pecado em mim mesmo, né? Um dia Deus abriu os meus olhos e falou assim: tá bom, Carlos, mas o que está te faltando? O problema é que você atribuiu para o seu pastor, que é homem, a condição de Deus, e ele não é Deus. Cara, entendi. Não atribua para o seu líder, para o seu pastor, para a pessoa que você admira, a condição de Deus. Porque se você atribuir a condição de Deus, o dia que ele errar, você não vai suportá-lo. E irmãos, então tá bom, Carlos, você acha que você faria melhor? Se eu te transportar para o lugar dele, vivendo o que ele está vivendo, você preferia estar no lugar que você está ou no lugar que ele está? E aí eu sabia, né, mais ou menos a situação. Eu falei, não, meu lugar está muito melhor. Então para de murmurar, cala essa sua boca.
Que dia que eu faltei de cuidar de você? Esse homem não precisa de mais um falando, ele precisa de alguém orando, intercedendo, porque ele não está bem. E é isso, irmãos, é isso. E é isso que eu aprendi. Ser amável, olhar pelo melhor na vida do outro. E mesmo que esse melhor não esteja ali, igual nós falamos nessa semana, subiu lá na internet, no YouTube, né? Sobre Ruth. Mesmo que a Noemi não esteja legal, eu não me relaciono. Pelo bem que ela me fez, eu me relaciono por quem ela é, de maneira que não considero deixar ela para trás, mesmo amarga do jeito que ela está. Tudo que é amável, irmão. Você está sendo amável no seu casamento? Você está sendo amável com seus irmãos? Ou toda hora você pensa em arrastar Abel para o mato para matar ele? Vou arrastar Abel aqui, vou matar o meu concorrente, a adoração dele é melhor do que a minha. Se eu matar a adoração dele, com certeza Deus vai ter que aceitar a adoração que eu estou dando do jeito que eu estou dando. Porque ao invés de eu mudar a minha adoração, o meu comportamento para poder viver uma vida de santidade, eu mato aquele que ele está se agradando e ele vai ter que aceitar a minha adoração do jeito que está mesmo. Sem compromisso, sem preço, sem fome, sem carregar a arca, conduzindo por carro de boi, irmão. É isso que Deus não vai aceitar. Ou usar. Não, nunca foi o boi que carregou a minha presença. Sempre foi os ombros dos adoradores. É aqui que a presença é carregada. 8 passos mudava o turno. 8 passos, de maneira que todo mundo está carregando. Todo levítico. E aí, aquilo que era algo específico para uma classe, hoje todos nós somos adoradores. Então, se a arca está pesando no ombro de alguém, é porque você não está cumprindo com o seu turno na sua adoração. Então, irmãos, amável. Eu preciso ser amável. Eu preciso olhar para as pessoas na mesa com esperança de que eles vão mudar. Ainda que eu tenha que ser às vezes duro, ainda que eu tenha que ser às vezes enérgico, mas eu preciso ter esperança que aquelas pessoas podem mudar. Eu preciso ter esperança que o Zé Pilintra lá, o demônio da cachaça, da Kátia, vai cair na vida daquela pessoa. Que os demônios da imoralidade, os demônios que atuam na área do tabagismo, vai cair por terra. Eu preciso acreditar nisso, eu preciso ter, e só vou conseguir isso através do amor. Tudo que é amável, eu preciso acreditar naquilo que é amável. Depois fala, boa fama. Tudo que é de boa fama. Essa é a listinha do céu, irmão. Na verdade, isso tem na cerâmica na minha casa, tem assim na cozinha, né? Essa lista. Lá. Sobre aquilo que os meus filhos, quem vai na cozinha tem que ver aquilo. Com canetinha, né? Fica aceso, depois você passa o álcool, parece de vez em quando faz uma lista nova. E a gente tem que ter essa boa fama. Irmãos, o nosso testemunho está fazendo as pessoas louvarem a Deus pelo nosso comportamento. O nosso testemunho, a nossa fama, não pelo o sentido da fama, eu estou falando das nossas ações que geram um louvor, as nossas ações que geram uma adoração para Deus, tem gerado? É boa fama. Quais são as palavras que estão sendo ditas a seu respeito? Já parou para pensar nisso? Se há alguma virtude, irmãos, se há virtude, qual é a nossa virtude? Olha, quando Deus falou com Maria, aquela adolescente, falou para ela, feliz és tu, mulher virtuosa. Ou seja, a escolha de Deus para gerar Jesus dentro de um lar, irmão, tem que ter uma mulher virtuosa e um homem justo. Quando não tem uma mulher virtuosa, irmãos, não importa o quanto o homem está justo, está condenado ali, é muito complicado. Mulher virtuosa e homem justo, é onde Jesus nasce. Jesus foi colocado de propósito dentro do lar de Maria, porque Maria era virtuosa e José era justo. A Bíblia fala que quando ela falou que ela estava grávida, ele fez as malas e tentou fugir para ele carregar a culpa, falando, esse homem abandonou a mulher grávida. Olha só, quando ele tentou fugir,
era para proteger. Ele falou, não sou capaz de levar isso, mas não vou deixar que essas pessoas matem essa menina. Então vou fugir como se eu tivesse engravidado ela. Por que ele era justo, irmão? Um anjo, não, fica tranquilo. José é do Espírito. Isso não tem nada de carnalidade. A menina é pura. Então Jesus está nascendo agora na nossa casa. Isso, irmãos, é a vida de virtude. É a virtude que eu e você precisa ter. Você é virtuoso, nós precisamos ser virtuosos. Irmãos, e quando você está virtuoso e está ali com essa listinha toda em ordem, há uma inveja. Porque eu quero isso, mas eu não quero pagar o preço que você paga. Irmão, vou cá para nós. O azeite tem que estar na sua botija, quem tem que juntar ele é você. Experiências não podem ser transferidas. Não pode. A minha experiência é a minha experiência. Eu posso contar a minha experiência para te incentivar a você cavar a sua experiência. E que você hoje tenha essa consciência. E na nossa listinha, o último é, se há algum louvor, pensa nisso. Irmãos, o que está passando na sua cabeça? Promove louvor para Deus? Ou é alguma coisa que deixa Deus triste? Então, irmãos, se não há louvor, joga fora esse lixo. O diabo gosta de se encostar no lixo. Rato, barata, mosca, gosta de se encostar no lixo. Então, se não tem louvor no que você está pensando, manda isso embora. Manda isso embora. Mas se há algum louvor, pense nisso. Pense. Mastigue isso. Rumine essa palavra. Porque é isso que a gente precisa ter. Eu estava, só para a gente encerrar, vou dar um testemunho de um sonho que Deus me deu quando a igreja começou no processo de transição. Deus me deu uma palavra num sonho profético. Eu tenho uma bloco de nota que é sonhos, profecias e sonhos proféticos. Tudo que Deus fala comigo, eu anoto ali para eu ir mapeando, vendo se eu estou dentro ou estou entrando num novo período, né, na minha vida, para eu poder não me distrair com outras coisas. E em um desses sonhos, ele me deu duas palavras que parecia até num primeiro momento contraditório, mas hoje eu entendo que é governar o seu homem interior. Ele falou assim, não dê resposta carnais às coisas espirituais. E o que isso quer dizer? E ele me falou, quando um profeta de Deus se omite, acaba por abrir mão do direito de falar, e aí os profetas do engano se levantam para falar no lugar da sua omissão. Ok? Então Deus falou comigo, Carlos, quando você falar, fale com a linguagem do Espírito e não deixe esse lugar vazio, porque se você tem que falar espiritualmente, fale, porque se você não falar, o profeta do engano vai encontrar naquela omissão o direito de falar engano. Aí ele falou outra frase, exerça o seu direito de ficar calado. Parece contraditório com a outra, mas nem sempre falar é espiritual, irmão. Às vezes é espiritual ficar calado. Porque quando você incorre em uma infração e a polícia chega para te dar uma batida, a primeira coisa que ele fala é que você tem o direito de ficar calado. Porque tudo que você disser será usado contra você no tribunal. Então, exercer o direito de estar calado é não fornecer prova contra você mesmo. Entenderam ou não? Nem sempre falar quer dizer alguma coisa. Se o que você está falando estiver fora da vontade de Deus, às vezes o silêncio é a melhor resposta. E aí eu agreguei, né, na altura, que Deus me deu tudo isso em sonho, irmãos, eu apontei. O Salmos 46:10, que diz assim, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquietai-vos. E tem outro que fala assim, chega na sua cama, aquietai, chorai. Porque, irmãos,
Quando você está inquieto, você fala mais do que a boca. Quando o diabo mexe com as suas estruturas emocionais ou espiritual, nós falamos demais. Então, nem sempre falar é espiritualidade. Às vezes, ficar calado no momento certo, por uma direção do Espírito, promove para você um ambiente da sua própria vitória. E nós precisamos equilibrar entre não ser omisso, falar quando precisa, mas tem que ser no Espírito e não na carne, e ficar calado, não por omissão também, porque eu não quero briguinha, não. Ficar calado porque o Espírito está me mandando, porque qualquer coisa que eu disser aqui será usado contra a minha própria pessoa no tribunal. Então eu espero um momento. Aí o Espírito, ele desenha para você, pode falar, ou cale. E se nós temos uma vida no Espírito, o Espírito Santo fala. E isso aqui governa a minha vida, sabe? Desde então, né? Já errei muito por precipitação com a minha boca, irmãos. Eu não posso mais errar com isso, não. Você falar e você destruir anos, meses de alguma coisa grande que está acontecendo. Então não deixe o diabo te arrastar para uma guerra que ele quer te arrastar para a autoridade dele. Qual a autoridade do crocodilo? A água, irmão. Ele até anda na terra, mas você consegue correr dele. A autoridade do crocodilo é na água, então ele fica na beirinha da água, se camufla numa água bem barrosa e espera você beber água ali. Só que o seu pastor, ele não te leva a águas de crocodilo. A Bíblia fala que o pastor lá no Salmos 23, ele guia-me a águas tranquilas. Então ele confere, mete o cajado dele na beira da água. Ok, pode beber água, minhas ovelhas, porque está seguro. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos viver na palavra de Deus, irmãos. Está tudo bem, está tudo certo. Nós estamos caminhando em direção à vontade de Deus. Tem pancada, tiro, voadora, meu irmão, bomba para todo lado. Aleluia, glória a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, o mesmo que venceu também te conduzirá à vitória. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, Pai, nós não estamos, Senhor, nem um pouco, Senhor, com intencionalidade de olhar por cima do ombro para olhar para trás. Nós vamos olhar para frente, olhar para Jesus. E obrigado, Senhor, por construir uma lista, Senhor, de integridade para a gente pensar na verdade, na honestidade, na justiça, na pureza, na amabilidade, na boa fama e na virtuosidade, no louvor, porque digno Senhor é o Senhor do louvor. Nós queremos promover através da nossa vida louvor para o Teu nome. Então socorre os Teus filhos, no dia que se chama hoje, em qualquer ambiente que eles estiverem, no trabalho ou qualquer lugar que os seus filhos colocarem os pés. Quem estiver ouvindo por via, Senhor, dessa comunicação, Senhor, através desse vídeo. Quem estiver ouvindo através do áudio, Senhor, que a gente posta no nosso grupo. Pai, eu quero que a Tua presença, a Tua palavra sustenta os meus irmãos nesse lugar, Pai, que o Senhor construiu em vitória. Pai, eu oro, eu agradeço e eu peço fortalecimento, Pai. E em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos chamou. Em nome de Jesus. Amém. Amém.